Hoje nós vamos falar sobre a notícia que abalou todas nós que vivemos no mundo e que conhecemos a Dia TV. E por mais que esse assunto talvez já tenha passado, eu sinto a necessidade de conversar com vocês sobre a escolha de chamar Kim Kataguiri para aparecer e falar, pôr as suas ideias num programa político dentro da grade da Dia TV. Então, oi, gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Morgana Menson e esse é o canal Morgana Menson Cortes. E hoje a gente vai falar sobre o Kim Kataguiri, Dia TV, Rafa Dias e sobre essa polêmica que invadiu os nossos Instagrams quando a gente viu essa foto sobre a participação do Kim Kataguiri neste programa de entrevistas da Dia TV. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para mais gente conhecer aqui o canal. Seu celular para o código QR Code que tá aqui em cima e doa qualquer valor para ajudar todos os projetos que a gente tem aqui no YouTube. Se você tá me assistindo por um celular, tem o link na descrição desse vídeo. Todo valor é válido e ajuda todo o trabalho que a gente faz aqui neste canal. Então, para você que não conhece, Dia TV é a televisão aberta no YouTube, né? Não é uma televisão como Globo, Record, SBT, mas tem este formato no YouTube. Majoritariamente é uma televisão formada por pessoas de LGBTQIAPN+, tá? Então eu tava passando meu Instagram belíssima, deitada antes de dormir, quando eu vejo a imagem dizendo que Kim Kataguiri estaria num programa de entrevistas da Dia TV. A primeira coisa que eu olhei é pensar, isso é fake, com certeza isso é fake. Aí fui olhar quem tava postando, porque isso é bem importante e recomendo, vejam quem está postando as notícias, né, antes de se alarmar, compartilhar essas coisas. É importante principalmente num ano político. Essa palavra é bem importante para esse vídeo, num ano político. Olhei, fui lá dar uma olhada, era Dia TV, que tinha postado mesmo, que tinha chamado o Kim Kataguiri pra uma entrevista. Não era nenhum debate, era uma entrevista. Aí eu, assustada, fui lá e falei, que vergonha, Dia TV, porque o que tá acontecendo? Por que vocês estão trazendo essa pessoa? E fiquei apavorada com a situação. Antes de entrar no mérito sobre tudo que envolve esse convite, é importante dizer que os apresentadores da grade não têm poder de escolha em cima da programação, né? De quem que vai ser convidado, do que vai acontecer. Isso vem de uma diretoria, as pessoas trabalham e cumprem os seus trabalhos, tá? Então, Kim Kataguiri foi chamado e fez uma entrevista pro Gui Sampaio, que é um comentador político. Várias pessoas comentaram, várias pessoas da classe artística, da classe LGBTQIAPN+, comentaram dizendo, oi, o que aconteceu, o que vocês estão fazendo, por que vocês estão fazendo isso, tá? Depois de todo esse debate gerado, houve esclarecimentos, né, dos apresentadores da Dia TV dizendo, gente, a gente não concorda também, mas a gente tá lá, apesar de que na Dia TV, o que acontece na programação passa no canal de todas as pessoas que são colaboradores da empresa, né? Então, indiretamente, essas pessoas usaram seus veículos de comunicação para divulgar uma plataforma política do Kim Kataguiri. Aí você pode me perguntar assim, não, mas por quê? O que aconteceu? Quem é esse Kim Kataguiri? Ele é um deputado federal. Vou falar propostas de lei dele. A PL 192 de 2023, onde ele propõe alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, para criminalizar quem induzir ou permitir transição de gênero em menores de idade, certo? PL 198 de 2023, veda o uso da linguagem neutra ou não binária na educação básica em todo o país. Ele é um político extremista de direita, ele tem um posicionamento público que defende restrições para o uso de banheiros públicos com base no sexo biológico, mas isso a gente não usa mais. Se tu é uma mulher trans, tu não pode usar o banheiro, então o posicionamento dele é de proibição do uso do banheiro para as mulheres trans. Sendo que dentro da Dia TV a gente tem apresentadoras trans também. Aí, Dia TV achou de bom tom chamar essa pessoa num ano político para falar sobre a sua plataforma, não ser confrontado, que foi uma grande questão, né? As pessoas, tudo bem chamar, mas tem que confrontar. E daí, obviamente, a gente que não é burra nem nada, a gente foi lá cobrar e questionar, dizendo, não, só um pouquinho, a gente
engaja vocês, a gente assiste vocês, a gente se sente seguro nesse lugar e vocês vão chamar essa pessoa pra falar, essa pessoa pra estar voz dentro da plataforma que a gente baseou, a gente é a base da plataforma de vocês, vocês vão chamar essa pessoa pra falar e dar o seu recado num ano político. Aí, depois de toda essa pressão, eles retiraram essa entrevista do ar e veio os esclarecimentos e pedidos de desculpas. Primeiro eu separei o pedido de desculpa do Gui Sampaio, que era o entrevistador que falou com o Kim Kataguiri. Vamos ouvir ele. As manifestações que vocês têm feito nas redes sociais, e eu não queria tirar a razão de quem criticou. Eu acho que aqui é um espaço para a gente comentar o que foi feito, o que pode ser feito daqui pra frente e também assumir os nossos erros. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? Quando a gente criou o Simplificando Entrevista, a ideia era, de fato, a gente entrevistar pessoas de todo o espectro político. Isso, por alguns motivos. A Dia TV, ela tem um posicionamento claro, progressista. É um posicionamento que é compartilhado por todos os apresentadores também, de serem a favor, obviamente, serem a favor de pautas LGBTs, de serem a favor de pautas da comunidade preta, de pautas da comunidade trans, LGBT. Então a gente está sempre a favor dessas pautas e sempre muito claro, obviamente. Mas a gente entendeu que seria uma oportunidade de dar para o público que está acompanhando a Dia o que essas pessoas, veja, não são pessoas desconhecidas, são pessoas que já estão no Congresso, que já estão votando, que já estão impactando na nossa vida, o que elas pensam. Esse foi o pensamento inicial que a gente teve para o Simplificando Entrevista. A falha que a gente teve aqui, além de fato ter chamado o Kim, eu acho que é uma que me concerne aqui, que foi sobre a condução da entrevista. A gente teve uma decisão editorial que era para deixar a entrevista fluir muito mais com o entrevistado falando do que tendo um contraponto do entrevistador. Agora, repito, a gente já percebeu que foi um erro, mas a gente queria que ele falasse o que ele precisava e que a gente tivesse um senso crítico, que a gente formasse esse senso crítico de criticá-lo. Hoje eu vejo que foi incorreto, que a gente devia ter feito sim um combate na hora, junto com o Kim Kataguiri, daquilo que estava sendo dito por ele. Bom, aí ele fala, né, sobre ter chamado o Kim Kataguiri, que eu não acho que ele tenha tido poder muito de escolha, não. Ele trabalha com o colaborador, disseram, tu vai entrevistar essa pessoa. Ele deve ter pensado, meu Deus, tá. Só que claro que ele não pode vir a público dizer assim, não foi culpa minha, foi culpa do Rafa Dias, sei lá de quem. Não se pode fazer isso. Tem que segurar o rojão enquanto empresa. Aí as pessoas têm dito assim, tudo bem chamar uma pessoa desde que confronte ela, porque no andamento da entrevista mais se ouviu, como o próprio Gui Sampaio disse, do que se debateu. Tipo aqueles 3 conservadores contra 20 LGBTQIAPN+, sei lá, sabe? Aquelas coisas, aqueles programas de debate. Eu sou mais radical e eu tenho uma linha de pensamento um pouco diferente disso. Eu acho que não tem que chamar. Não tem. Porque quando se faz uma televisão que é feita na internet, se tem ônus e se tem bônus. E acho que um dos bônus é tu não precisar se atrelar a este tipo de ética política que a televisão aberta tem, de chamar todas as pessoas e dar palco para todas as pessoas. Aqui a gente não precisa, porque, de novo, a base majoritária desta televisão na internet somos nós. GLBTQIAPN+, e por mais que entre nós existam pessoas ainda que mais ou menos flertem com a direita, que são contra os nossos direitos, ou que são contra direitos da minoria dentro dessa minoria, que são o caso das mulheres trans e o banheiro, né? Tem gays que são contra o banheiro para as mulheres trans, para vocês terem noção. Então, a gente já tem esse ruimento dentre nós. Aí tu chama uma pessoa que mesmo para um contraponto, para um debate, para um arranca-rabo, para essa coisa aí Porque, na verdade, essas discussões acabam sendo queda de braço. Ninguém chega ali e diz, é verdade, o teu ponto tá certo, eu tô errado. Nossa, eu vou ser um deputado melhor. Eu vou agora parar de projetar essa lei que tenta tirar o banheiro das mulheres trans. Eu vou agora tentar parar de criminalizar o professor, o médico, a mãe, o pai, que olha para uma criança e pensa, essa criança se sentiria melhor se fosse tratado no feminino ou no masculino, no gênero oposto. Quando tu leva uma pessoa assim, ela tem poder de fala e ela vai falar. E ela vai ter uma plataforma política dentro de um ano de eleição do outro lado.
que pessoas irresponsáveis e desavisadas deram essa plataforma para essa pessoa. Por mais que a repercussão esteja sendo negativa, é uma repercussão e o nome dele está em alta. Então, mesmo que tenha saído do ar o programa, a gente está fazendo ficar em alta e levando ao conhecimento das pessoas quem é essa pessoa, quem é Kim Kataguiri. Para as pessoas irem seguirem, procurar e daí sim estarem lá servida pelo discurso que ele traz. Então, para mim, Morgana não tem que chamar. Tem que aproveitar que é um ano de eleição presidencial e trazer pessoas que agregam a nossas pautas. Debata com essas pessoas. Cobre dessas pessoas para que essas pessoas estejam lá. Agora, chamar uma pessoa do outro lado para dizer, viu, a gente não concorda, ó, vamos debater com ela e vamos tentar derrubar todos os argumentos dela. Não vai. Não vai. O máximo que vocês vão conseguir é munir pessoas que já estão entre nós e que flertam com a direita, mesmo que a direita não goste da gente, para empoderar essas pessoas e implantar discurso de ódio na cabeça dessas pessoas. É muito sério o que aconteceu. Ah, foi um erro, desculpa, a gente errou. Gente, vocês começaram na internet ontem. Porque essa pessoa que tá falando é um comentarista político. Tá. Então, provavelmente ele sabia, e eu quero acreditar que ele sabia que isso era um grande erro. Mas daí eu tô pensando e dando um desconto e colocando nesse lugar de eu sou um colaborador dentro de uma empresa, eu preciso fazer meu trabalho, que é de entrevistador. Quem eles chamam para entrevistar não sou eu que seleciono. Eu tô pensando isso. Mas daí as pessoas que são donas da Dia TV ou responsáveis por brifar as pessoas que vão realmente acreditam nesse conto da Disney. Ai, a gente vai ser diferente deles. Como eles não dão oportunidade pra gente, porque eles não dão oportunidade pra gente, ou se dão oportunidade pra gente é pra rir da nossa cara e nem deixar a gente falar, a gente vai dar outra face. A gente vai mostrar que a gente é politicamente correto e a gente vai deixar essa pessoa entrar aqui dentro da nossa casa e falar contra a gente. Esse é o erro. E daí não se percebeu que esse erro tava vindo? Como? Como? Porque não é um erro de entrar um programa atrasado, não é um erro de colocar um apresentador em um programa que não tenha nada a ver com ele, é um erro que fere e sangra diretamente a base que construiu a televisão de vocês e que engaja todos os dias, que somos nós. É um erro que nos agride, é um erro que diminui a nossa existência. Aí vocês querem que a gente assista esse programa? Vocês querem que a gente olhe, compartilhe, engaje o post dizendo que o Kim Kataguiri tá no programa político dentro da grade de vocês que vai falar mal da gente e da nossa comunidade? É um erro. Eu acho que só a TV subestimou a nossa inteligência política. E daí é que tá o problema. Porque tem muita gente que pode ter olhado pra isso e dito assim, ai, nada a ver. Ai, deixa ele falar. Só que isso, num montante maior, pode pegar várias pessoas desprevenidas e colocar várias coisas na cabeça das pessoas. Que já tem implantado um discurso por causa do seu círculo familiar, ou sei lá, tem gente aqui no canal que diz, eu sou gay, mas eu detesto ser gay. E daí essas pessoas que se odeiam por ser gay vão detestar as outras pessoas também que são gay, trans, usam a linguagem neutra, sei lá, porque tem uma pessoa falando dentro da nossa casa. Eu vou chamar nossa casa porque a gente também faz parte do engajamento. Passou pela minha cabeça e eu não quero acreditar que pode ser uma estratégia para flertar com o público de direita. E daí isso me dá medo. Para ampliar a visualização da Dia TV e chamar essas pessoas da direita também para se sentirem à vontade para ficar, do tipo que eles também dão local de fala para os conservadores, para as pessoas que não gostam dos gays, as bichas travesti. Então eu também vou ficar aqui, olha que legal, olha lá aquela gay lá falando, ah, engraçadinha, vamos ver ela aqui, ó, e aumentar a audiência. Eu cheguei a passar por esse lugar, mas logo saí porque eu não quero acreditar que seja isso. Porque acreditar que foi um erro, que não foi bem pensado, eu não consigo acreditar muito nisso. Não consigo, de verdade, assim. Eu não sei exatamente o que está por trás disso, mas foi uma tentativa muito arriscada e que deu muito errado, porque a gente ficou com um gosto muito amargo na nossa boca. Quando eles tentam enfiar a goela abaixo da gente, um discurso totalmente conservador, e que isso é trabalho dos debates televisivos em época de eleição, que chama os dois lados. Agora, um lugar seguro que a gente assiste, que a gente usa como lazer para olhar enquanto a gente faz outras coisas, daqui a pouco
chamar uma pessoa que nos fere, nos ataca, nos agride, porque agredido é agredido na rua o dia todo. No metrô, no ônibus, no avião, na bicicleta, andando. A gente é chamado de viado, de bicha, de travesti, de homem, de mulher. A gente é agredido o tempo todo. E daí quando a gente chega em casa pra assistir uma televisão que é seguro, tá lá um cara que empodera essas pessoas que xingam a gente na rua. Vocês entendem como isso é problemático? Por isso que eu acho que não se deve nem convidar. Porque a gente não precisa ter essa imparcialidade política. A gente não precisa. Aí o Rafa Dias também veio falar e pedir desculpa a gente pelo acontecido. Vamos acompanhar imagens. Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir desculpas a todo mundo que foi ofendido com essa entrevista, justificar a demora do porquê que eu demorei para falar. A gente estava entendendo ontem tudo que aconteceu ao longo do dia, fazendo reunião com os nossos criadores que nos procuraram para a gente conversar, conversando com todos eles e entendendo de que maneira a gente pode seguir com esse projeto e se devemos seguir e como a gente deve fazer. Então foi um dia muito para a gente compreender. O fato é, estamos aqui, eu estou aqui para reconhecer que não foi legal, para reconhecer que a gente ofendeu a nossa comunidade, que é tão importante para a gente e que fez isso tudo acontecer. E sabendo disso, a gente vem aqui para poder reconhecer e falar que isso não vai voltar a acontecer. Porque a gente tem esse tipo de relação. A Dia foi construída em cima de uma relação com o público que há mais de 10 anos conversa e pede as coisas. A Dia TV existiu porque o público pediu para que a gente produzisse uma televisão, porque eles começaram a assistir os nossos conteúdos na televisão. Então, o público é um fator muito importante dessa emissora. Quero também pedir desculpas aos criadores que se sentiram de alguma maneira ofendidos com isso. Também não era a intenção. A gente tem uma relação muito legal com todos os criadores, onde todo mundo tem liberdade para poder trazer o convidado que quiser, mesmo muitas vezes eu não concordando com o convidado, mas dessa vez se passou uma linha. Então, tô aqui humildemente mesmo falando que erramos nessa iniciativa. Eu acho assim, ó, todo mundo pode errar, tá? A gente erra, a gente é humano. Só que eu acho que existem coisas que é impossível de não se lidar e de não se olhar. 3 anos de Dia TV na internet. E antes disso, esses criadores já trabalhavam com internet. Eu acho que nos politizar, falar sobre política é muito importante, porque nós somos corpos políticos. A gente sente na pele essa questão política todos os dias. E as pessoas que falam, eu detesto política, não quero saber de política, é uma grande bobagem, que se abstém da vida e que se abstém do seu compromisso em votar em pessoas que façam leis que ajudem a minoria e que sejam justas, tá? Então eu acho que é muito interessante se falar sobre política, mas daí entra uma camada extra de responsabilidade. A gente não tá falando de um programa de talk show que vai ser engraçado, que a gente vai rir, que a gente vai olhar descompromissado. A gente tá falando de informação e a gente tá falando de criação de público enquanto comunidade para pessoas que ainda não são politizadas nesse sentido partidário da coisa. Aí falar, a gente tá entendendo o que aconteceu, eu acho que o entender tem que vir antes do erro. Eu acho que se tu tem um programa político, ele não pode ser levado como é levado as outras coisas da emissora que são nesse lugar de entretenimento. Tem que pensar qual é o candidato que vai vir, quais são as pautas desse candidato e o que esse candidato fala a respeito de nós. É tão claro. Eu não tenho tanto tempo de internet quanto as pessoas que estão na grade têm, mas eu teria esse bom senso. Ou vocês acham que se eu fizesse um programa de entrevistas aqui no canal, que é bem menor que a Dia TV, eu iria chamar uma senhora da igreja evangélica que ia sentar aqui do lado e ia dizer, ser gay é pecado, vocês vão pro inferno, ia bater palma e dizer, olha, a gente tem que ouvir todo mundo. Eu jamais faria isso nesse espaço que eu tenho aqui. Jamais. Vocês compreendem? Então eu acho que tudo isso é muito difícil de compreender como um erro.
Errei. Ai, desculpa, a gente errou. Tudo bem, eu não tô aqui rechaçando ninguém, eu acho que as pessoas erram sim. As pessoas cometem erro, mas em outros graus e de diferentes maneiras, de outras maneiras. Porque são vários colaboradores. Ninguém chegou e disse, olha, não faz isso. Não, por favor, vamos repensar. Ninguém disse isso, gente. Ou as pessoas não sabiam, será os colaboradores? Não sei, mas eu sei que eu trouxe pra vocês o que o Kim Kataguiri falou depois de entender que o programa tinha saído do ar. Simplesmente ontem eles anunciaram o cancelamento do programa que você foi, não existe mais, e também apagaram o vídeo. E aí eu queria ouvir a tua posição em relação a isso. Nós não ouvimos ainda você falar depois de tudo que aconteceu ontem à noite. O canal não é meu, né? Existem dois tipos de problemas, né? Os meus e os deles. Eles me convidaram, olha, foram muito educados, eu não conhecia a Dia TV. Tava lá logo antes do recesso em Brasília, eles ficam lá numa Nega Rincha. Participei, foi uma entrevista normal, ele cutucou com assuntos naturais, provocações que um jornalista normal faria, mas aparentemente, pelo que eu vi da reação do público deles, eles estavam querendo que ele debatesse comigo, que ele fosse duro, incisivo, como se ele estivesse no lado oposto e tivesse um mediador de debate. Mas ele tava lá na figura de entrevistador. Mas, de todo modo, aparentemente, o público ali da Dia TV, eu vi eles criticando, não, você tinha que ter pro entrevistador, né? Você tinha que ter se preparado mais, você deveria ter confrontado mais. Eu vi ontem que eles fizeram uma transmissão pra pedir desculpas. A gente não tá falando com uma direita iletrada, a gente tá falando... E aí eu me senti lisonjeado, né? Não sou da direita iletrada, né? Você tá falando com um cara preparado, então você precisa se preparar pra confrontar, pra defender os nossos valores, a gente é uma TV progressista. E aí eu falo o seguinte, bom, se você é um veículo de comunicação que abertamente tem uma linha editorial, tem um lado, né, e milita por este lado, aí, bom, é o erro deles de ter me convidado. É isso. Ele não tá nem se importando, entendeu? Eu tenho o problema deles e os problemas meus. Eles me convidaram, eu fui lá, e se eles não gostaram, eles que se explodam. Porque ele já cumpriu o objetivo dele. Pra ele tá ótimo, é um ano eleitoral. Ele foi lá, ele falou as atrocidades que ele queria falar e não foi... Em nenhum momento foi rebatida as ideias dele, e o nome dele tá em alta porque a nossa comunidade acabou, claro, e daí a gente tem que falar, a gente precisa desabafar, que é o que eu tô fazendo agora, tá? A gente vai precisar falar sobre isso, e o nome dele cada vez mais fica em alta, e cada vez mais ele ganha mais seguidores, ele é mais conhecido, porque uma treta ajuda muito na visibilidade de uma pessoa. E a gente acabou fazendo tudo isso de uma maneira indireta, porque alguém deu abertura dentro da nossa casa para essa pessoa falar. Vocês compreendem as camadas que existem por trás de um erro? De tentar entender o que aconteceu num programa de entrevista. Essa falta de entendimento e essa procura pelo entendimento que acontece só depois do erro é fatal, porque a ferida já tá aberta e tá sangrando. Com ou sem programa no ar, a gente tá falando sobre isso e o nome dele tá, ó, lá em cima. Então eu acho que a resolutiva não é tirar o programa político do ar, porque a iniciativa de falar sobre política dentro de um canal de entretenimento é muito legal. É muito legal de educar as pessoas para entender o seu papel político dentro do mundo. Agora, enquanto se faz essa educação política com as pessoas, não se pode trazer uma pessoa que nos ataca para educar essas pessoas também. Que muitas vezes não consome política, mas daí tá escrito no canal de Dia TV ou de outro criador e fica assistindo enquanto lava uma louça. Daí o Kim entra como uma doninha e fala com essas pessoas que estão sendo educadas de um viés político para entender qual o seu papel dentro da sociedade. Mas, gente bonita, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam sobre a entrevista do Kim Kataguiri na Dia TV, tá? Eu quero saber muito a opinião de vocês. Comenta bastante aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra mais gente conhecer aqui o canal. E no mais, Tia Morgana vai indo nessa. Eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos. Mua!